Preenchendo a lacuna na linha de SUVs da Volkswagen entre o Tiguan e o Touareg, o Tayron é um crossover familiar de 7 lugares muito mais convincente do que seu antecessor, o Tiguan Allspace, trazendo uma sensação premium ao segmento de crossover 7C da marca popular. O Tayron é um SUV familiar de 7 lugares da Volkswagen com visual mais arrojado. Vamos analisá-lo. O Tayron é um verdadeiro Volkswagen. A declaração curiosa do Chief Executive Officer sugere, sem sucesso, que o antecessor talvez não fosse assim. O Tiguan Allspace, vendido por 7 anos desde 2017, era basicamente um Tiguan alongado com uma fileira extra de assentos, enquanto clientes desse segmento esperam SUVs médios de 7 lugares com projetos exclusivos, como o Peugeot 5008, Nissan X-Trail e Skoda Kodiaq. O Tayron compartilha quase toda a engenharia com o Kodiaq e o Tiguan, mas a Volkswagen garante que é um carro próprio, com visual único e muito premium, feito para preencher melhor a lacuna entre Tiguan e Touareg nos SUVs da marca. Será que consegue? Bem, para descobrir, você vai precisar do review mais completo da indústria, o teste de estrada da Car and Driving. Como vamos te contar ao longo deste vídeo, a Volkswagen fez o máximo para tornar este Tayron realmente um produto independente. Mas uma área em que este SUV não poderia ser mais parecido com seu irmão Tiguan é em termos de engenharia. As motorizações, todas combinadas, é claro, com o câmbio automático Direct Shift Gearbox, são praticamente exatamente as mesmas que você encontra naquele modelo irmão e muito semelhantes às do primo próximo, o Skoda Kodiaq da Volkswagen, o que significa uma oferta resistente de motores a diesel ou, se você realmente quiser seguir em frente, o que há de mais moderno em tecnologia híbrida plug-in a gasolina. Infelizmente, assim como seus concorrentes do grupo Volkswagen neste segmento, o Tayron não possui a tecnologia híbrida completa de auto-recarga que você encontra neste setor em rivais da Kia, Hyundai, Lexus e até certo ponto da Peugeot também. É difícil entender por que o conglomerado de Wolfsburg nunca criou um motor assim para modelos médios nessa época. Seu concessionário pode afirmar que o motor a gasolina híbrido leve de 48 volts e 150 cavalos, 1,5 ETSI, testado aqui, entrega quase o mesmo que um híbrido completo de auto-recarga. Mas isso não é verdade, como mostram os números de eficiência. No híbrido leve, o motor ETSI usa um gerador de partida por correia e uma bateria de íons de lítio de 48 volts recarregada pela energia de frenagem regenerativa ao rodar em ponto morto ou tirar o pé do acelerador. De 0 a 100 km por hora leva 9,4 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 204 km por hora. Esse motor precisa de mais força em médias rotações. Talvez por isso a Volkswagen manteve o motor Turbocharged Direct Injection de 2 litros e 150 CV no segmento, mesmo com a tendência anti-diesel. Os números de desempenho de referência desse motor, 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos, chegando a 208 km por hora, são muito parecidos com os do ETSI, mas o torque de 360 Nm, que acompanha o Turbocharged Direct Injection, é quase 50% mais forte do que este modelo a gasolina consegue oferecer. Assim, a capacidade de reboque com freio desse motor subiu de 1,8 para 2 toneladas. Para rebocar cargas mais pesadas, você usará o motor a gasolina TSI 2.0, disponível nas versões de 204 e 265 cavalos. No nosso mercado, é a única opção com tração integral 4Motion, justificando a capacidade de reboque com freio bem maior de 2.400 kg. Nessa configuração, o Tayron é rápido. O modelo 2 litros com 265 cavalos vai de 0 a 100 em 6,1 segundos e atinge 241 km por hora. Destacamos a tração nas 4 rodas, indisponível em SUVs híbridos plug-in da Volkswagen. Curioso, pois a parceira Audi adota tração nas 4 rodas com tecnologia híbrida plug-in semelhante à do Tiguan. As versões e-Hybrid do Tayron usam motor 1.5 a gasolina e oferecem 204 ou 272 cavalos. Ambas têm bateria de 19,7 kW e autonomia elétrica de 75 ou 71 km respectivamente.
Segundo a Volkswagen, isso permite que a maioria das famílias use o Tayron e-Hybrid, quase como um elétrico. É claro que você não vai chegar nem perto desses números de autonomia elétrica se usar toda a performance disponível. A versão de 204 cavalos faz de 0 a 100 km por hora em 8,6 segundos, chegando até 210 km por hora. Para a versão de 272 cavalos, são 7,2 segundos e 215 km por hora. Como no Tiguan e-Hybrid, os PHEVs de Tayron usam transmissão automática Direct Shift Gearbox de 6 marchas, em vez da Direct Shift Gearbox de 7 marchas dos modelos a combustão. Independentemente do câmbio automático do seu Tayron, ele opera com o sistema Eco Assist, usando dados de navegação para ajustar o acelerador e aumentar a eficiência, considerando limites de velocidade, placas de entrada, cruzamentos e rotatórias. Esperávamos que isso também viesse acompanhado da padronização do sistema de condução semi-autônoma Travel Assist da marca. Afinal, agora ele é item de série em todas as versões do muito menor T-Cross, mas no Tayron o Travel Assist é algo pelo qual você precisa pagar à parte. Mesmo assim, talvez você queira esse recurso, especialmente se este carro for frequentemente usado para viagens mais longas. Para refrescar sua memória sobre o Travel Assist, trata-se de um sistema capaz de assumir a direção, frenagem e aceleração deste carro em qualquer velocidade, desde que o motorista mantenha as mãos no volante capacitivo, que inclui este botão Travel Assist para ativar o sistema. Para oferecer suporte, o Travel Assist possui 2 recursos principais: Lane Assist para orientação lateral e controle de cruzeiro adaptativo para orientação longitudinal. Não se espera que um Tayron seja divertido de dirigir em estradas sinuosas, e realmente não é. Não há sensação suficiente na direção para começar, o que é uma pena, porque o sistema bloqueio eletrônico do diferencial Plus de série oferece bastante tração nas curvas, e o controle de rolagem da carroceria é muito bom para um SUV grande de 7 lugares, exceto nas versões e-Hybrid, veículo elétrico híbrido plug-in, onde você realmente começa a perceber o peso extra. Mas o que este Volkswagen oferece em troca é algo talvez muito mais importante: qualidade de rodagem líder na categoria. Mesmo com molas de aço convencionais, buracos e lombadas são facilmente absorvidos. E se você pagar a mais pelo sistema de amortecimento adaptativo controle dinâmico do chassi Pro de válvula dupla, que é de série nas versões e-Hybrid, as irregularidades do asfalto são enfrentadas com ainda mais facilidade. Esse sistema pode ser ajustado em nada menos que 15 formatos diferentes e funciona através dos modos usuais Eco, Comfort, Sport e Individual do sistema de seleção de perfil de condução. O refinamento é excelente, graças ao vidro acústico de série, que melhora o isolamento da cabine em 5 decibéis comparado ao antigo Tiguan Allspace. Ao contrário do Tiguan Allspace, o Tayron não compartilha nenhum visual com o Tiguan original, exceto, talvez, o estilo discreto do antigo. Você não escolheria um desses para se destacar. Por isso é curioso que a marca de Wolfsburg tenha decidido que esse seria o primeiro modelo a receber logotipos iluminados nas 2 extremidades. Esta versão topo de linha R-Line recebe para-choques exclusivos para um visual mais esportivo. Com 4.792 mm de comprimento, este é um carro bastante grande, muito maior do que o antigo modelo Tayron do mercado chinês e, mais relevante para a Europa, 7 centímetros mais longo do que o Tiguan Allspace, modelo que este SUV substitui. Ele tem 25 centímetros a mais que o Tiguan atual, e só o Touareg, próximo SUV da linha, é maior entre os Volkswagen. Há uma linha de cintura traseira marcante e superfícies alternadas côncavas e convexas nas portas. Além disso, há barras de teto discretas e um detalhe chamado de hockey stick, onde um elemento cromado percorre a parte superior da área envidraçada e termina em uma interessante barbatana prateada no pilar D. A ideia disso é tentar fazer com que o Tayron pareça mais baixo e elegante do que seus 1.668 milímetros de altura podem sugerir. Como era de se esperar, os grandes arcos das rodas revestidos de plástico preto abrigam rodas grandes, que variam de 18 a 20 polegadas. Aqui temos 20 polegadas. Visto de frente, o visual geral é claramente reconhecível como Volkswagen, com um capô esculpido que flui para os faróis duplos de LED montados na parte superior, que podem opcionalmente contar com a tecnologia IK Light Alta Definição Matrix, que está equipada aqui.
O acabamento desta seção inferior da grade varia de acordo com a versão, apresentando elementos cromados na configuração Elegance intermediária ou um acabamento em alto brilho nesta versão R-Line. A tendência das barras de luz na traseira, ocupando toda a largura, segue presente. Esta apresenta uma faixa de LED estreita iluminada, destacando a largura do carro de 1853 mm. Ao se aproximar do centro, a barra horizontal afina e faz a metade inferior do emblema vermelho iluminado da Volkswagen parecer flutuar. Com uma versão topo de linha como esta, o motorista pode escolher entre 3 animações diferentes de boas-vindas e despedida em LED para os conjuntos de lanternas traseiras. O acabamento brilhante com grade em treliça no para-choque inferior é exclusivo da versão R-Line. Hora de dar uma olhada por dentro. Bem, certamente é diferente do que encontramos em um Tiguan, mas na verdade não é tão diferente assim. Se esperava um clima como o do Touareg, vai se decepcionar. Ainda assim, a Volkswagen fez o possível para dar ao cockpit do Terram um toque mais sofisticado. Por isso, a madeira de poros abertos, ou como neste caso, o acabamento tipo Camurça Art Valeurs, das versões mais luxuosas, e as superfícies de couro sintético macio que estão presentes em todas as variantes. Certamente, é um espaço com uma sensação mais premium do que o que você encontra em outras marcas convencionais deste segmento. E se você puder investir em uma versão com os bancos dianteiros ErgoActive com massagem e ajuste elétrico em 14 posições, que oferecem um suporte excelente, também terá um conforto líder na categoria. A Volkswagen não é uma daquelas marcas que integram a tela central perfeitamente ao painel ou a apresentam como parte de um painel duplo. Em vez disso, ela fica meio que colada à sua esquerda, parecendo um acessório colocado depois. E acaba dominando o visual, especialmente se, como aqui, você pagar a mais para trocar o monitor padrão de 12,9 polegadas por este pacote de infoentretenimento de 15 polegadas. Isso é algo a que você vai ter que se acostumar se estiver migrando do antigo Tiguan Allspace para este modelo, e há outras diferenças também. Assim como no Tiguan, o Tayron possui seletor de transmissão tipo alavanca na coluna de direção, no estilo dos carros elétricos. Também conta com controle multifuncional na parte inferior, um botão giratório para ajustar volume, modo de condução e configurações do sistema de iluminação ambiente. A Volkswagen chama essas configurações de atmosferas, com nomes como Lounge, Joy, Energetic, Minimal e Me. Você pode combiná-las com playlists do Spotify para personalizar cada viagem, tornando-a mais tranquila ou animada. A tela Digital Cockpit Pro de 1020 e 5 polegadas segue o padrão Volkswagen, com visual claro, diferente do excesso de informações de algumas marcas orientais. Com o ajuste certo no volante, exibe o mapa em tela cheia. Para isso, você vai precisar selecionar um layout de tela com um painel central configurável. Pode mostrar gráficos de assistência à condução ou dados da viagem. Na verdade, existem 3 formatos de layout selecionáveis. Um com um conta-giros central ladeado por círculos de dados e 2 com o painel de dados central. Um com mostradores duplos e outro com caixas de dados quadradas nas laterais. Quando o display central tem dados nas laterais, você pode configurar o lado esquerdo da tela para mostrar informações de eficiência, enquanto o lado direito pode exibir coisas como informações do telefone, áudio e uma bússola. No geral, qualquer que seja o formato de layout que você escolher, essa tela é muito superior às telas de instrumentos bem menores que você encontra nos elétricos da Volkswagen. O monitor central de infoentretenimento possui barras superior e inferior fixas. A inferior traz controles de temperatura e o canto superior direito permite configurar funções favoritas. Clique no quadrado azul abaixo para acessar informações em widgets personalizados ou no botão de aplicativos no canto superior direito para ver todos os ícones, incluindo App Connect, Sem Fio e Apple CarPlay. Sistemas Android Auto. Vários aplicativos podem ser ativados pelo sistema de voz IDA, que ativa modos de condução e foi adaptado para funcionar com o chat Generative Pre-trained Transformer. Se não souber responder, ele busca rapidamente uma resposta online antes de responder. Ele lida melhor tanto com perguntas amplas quanto específicas.
Por exemplo, se eu falar estou com fome, ele mostra restaurantes locais. Se disser estou com frio, aumenta a temperatura interna. O que mais? Por segurança, preferimos controles físicos para o ar-condicionado sem precisar navegar por menus no monitor. Porém, a tela de climatização, acessada por um botão de clima, funciona bem, preenche o display com gráficos detalhados e pode ser fechada com um toque no botão central para retornar ao menu principal. Os plásticos baratos comuns em painéis de concorrentes geralmente não aparecem aqui. Detalhes de qualidade ficam evidentes, como o porta-objetos das portas com carpete, costura no painel e o encaixe das superfícies do cartão da porta com o painel. O volante também é bem costurado e revestido, e não foi coberto com aquele material vegano de sensação barata que agora você encontra em tantos concorrentes. Mas o que deixa um pouco a desejar é a alavanca de seleção de marchas que mencionamos antes, que tem uma qualidade de construção parecida com a de um brinquedo de criança. Decepcionante para algo com o qual você interage com tanta frequência. Como você esperaria, a praticidade foi bem pensada. No Tiguan, há uma aba inclinada no console central que, ao levantar, revela 2 portas USB-C e 2 carregadores sem fio. Entre os bancos, este apoio de braço com catraca cobre uma área profunda e tem compartimento removível. Painel de porta-copos e uma tomada de 12 volts. A seção dupla de porta-copos não tem cobertura, mas o compartimento com suportes pode ser removido, revelando um encaixe de plástico simples para outros usos. Há compartimento superior para óculos, porta-objetos ao lado do joelho do motorista e presilhas para tickets nos paraçóis. Os porta-objetos das portas continuam profundos e acarpetados, cabendo garrafas de 1,5 litro. Vamos olhar a segunda fileira. O espaço para as pernas no banco traseiro deslizante e reclinável é bem generoso. Acomodar um adulto sentado no centro é difícil devido ao túnel central saliente. Com o assento central livre, o apoio de braço pode ser rebatido e oferece 2 porta-copos. Essa extensão gira para ambos os lados e tem articulação frontal para fixar tablets e smartphones. Embora não possamos deixar de pensar no perigo de que esse arranjo, que parece um tanto complicado, possa ser desmontado ou quebrado com uma garrafa de bebida por uma criança curiosa nas primeiras semanas de uso. Crianças mais velhas vão gostar das 2 portas USB-C e dos bolsos para celular nos encostos, acima dos bolsos principais. Compartimentos estreitos ficam nas laterais dos bancos, com grandes porta-objetos nas portas e luzes de leitura no teto. O controle de climatização de 3 zonas também é de série. Ok, e quanto à terceira fileira? Bem, é bom destacar que você não a encontra na versão e-Hybrid. Nos modelos veículo elétrico e híbrido plug-in, mas a Volkswagen padroniza os assentos traseiros em todas as outras versões. Como de costume nessa categoria de SUV de 7 lugares, é preciso subir bastante para chegar até a parte traseira do carro e a função de fácil acesso libera apenas uma abertura bem estreita que também exige que um adulto se abaixe para entrar. A Volkswagen diz que boa parte do aumento do entre-eixos que este Tayron tem em relação ao seu antecessor, o Tiguan Allspace, foi dedicada a essa área traseira, mas não parece ser o caso. O espaço na terceira fileira para adultos é tão limitado quanto normalmente é nessa categoria de carro e qualquer pessoa acima da idade escolar certamente vai precisar da colaboração de quem está à frente para conseguir se acomodar. Você certamente ficaria melhor em um Sorento ou um Santa Fé, embora, para ser justo, esses sejam carros um pouco mais caros. Há uma bandeja para pequenos objetos em ambos os lados, sendo a maior à esquerda, além de luzes de leitura no teto. Porém, diferente de concorrentes, não há portas USB-C ou porta-copos atrás e os apoios de cabeça incomodam nas costas dos ombros, exceto se levantados. Por fim, vamos olhar a traseira, onde há um porta-malas com abertura elétrica acionada pelo movimento do pé. Lembre-se de que a versão básica não conta com esse recurso. É aqui que você realmente aproveita os benefícios daqueles 70 mm extras no comprimento da carroceria.
Com todas as fileiras de assentos no lugar, a tampa traseira se levanta para revelar um porta-malas de 345 litros, que são 115 litros a mais do que no Tiguan Allspace. Na maioria das vezes, é claro. Você vai viajar com esses bancos da terceira fileira dobrados no assoalho, nesse caso, até 850 litros de espaço ficam disponíveis até o nível da janela, o que são 150 litros a mais do que no Tiguan Allspace, mas esse número cai significativamente para 705 litros nas versões Tayron e Hybrid. Há recessos profundos, luzes fortes e ganchos resistentes para sacolas dobráveis à esquerda e à direita, além de um piso do porta-malas com altura ajustável que pode ser colocado de forma útil em uma posição inclinada e aberta, onde a tampa do porta-malas pode ser guardada quando não usada. A parte interna da tampa do porta-malas tem um triângulo de sinalização, mas não possui luzes para ajudar durante o carregamento à noite. Para acomodar itens longos como esquis, o encosto traseiro dividido 40-20-40 é conveniente, e a função de reclinação permite posicionar a segunda fileira mais verticalmente para mais espaço de bagagem. Os bancos rebatem por engates laterais no porta-malas, recurso incomum no segmento, e contudo rebatido, o Tayron com motor convencional oferece até 1.915 litros de espaço. Quando filmamos no início do verão de 2025, os preços da Volkswagen para este carro começavam em torno de 40 mil libras. E a maioria dos Tayrons será vendida na faixa de 45 a 50 mil libras. O que está dentro do padrão para SUVs de 7 lugares de porte médio e perfil mais sofisticado atualmente. Espere pelas opções habituais de acabamento, Life, Match, Elegance ou R-Line, além da topo de linha R-Line Edition. A Volkswagen prevê que 20% das vendas do 44 mil libras, mesmo oferecendo só 5 lugares nessas versões. As demais motorizações têm 7 lugares. O sistema 4Motion no Tayron exige o motor 2.0 TSI a gasolina, disponível apenas nas versões R-Line, com preço inicial de pouco mais de 52 mil libras. Em termos de concorrentes, o mais óbvio é o modelo do grupo Volkswagen, que é o rival mais próximo deste carro e compartilha a maior parte da mesma engenharia, o Kodiaq da Skoda, que custa um pouco menos. Os dois principais concorrentes, fora do grupo Volkswagen, são o Peugeot 5008, que vai custar mais ou menos o mesmo que um Tayron, e o Nissan X-Trail, que vai custar um pouco menos. Se você busca uma versão mais cara deste Volkswagen, considere também o Land Rover Discovery Sport e o Kia Sorento, ambos custando entre 42 e 43 mil libras na época da filmagem. O modelo coreano, semelhante da Kia, é o Hyundai Santa Fe, com preço a partir de cerca de 48 mil libras, que é quase o mesmo que você pagaria pelo Mazda CX-80, oferecido como veículo elétrico híbrido plug-in ou a diesel. Se, após considerar tudo, você decidir que quer um Tayron, precisa saber o quão generosa a Volkswagen foi nos equipamentos de série. Vamos conferir isso agora. A versão básica Life já inclui rodas de 18 polegadas, faróis de LED com assistente de farol alto, lanternas traseiras 3D, sensores de estacionamento, entrada sem chave e alarme. Também há barras de teto. O logo da Volkswagen iluminado na dianteira e na traseira, além de retrovisores com rebatimento elétrico e luzes de cortesia. Os recursos de condução abrangem controle de cruzeiro adaptativo, Park Assist Plus para estacionamento automático, assistente de partida em rampas e seleção de perfil de condução. Todos os modelos trazem painel digital de 10/20 e 5 polegadas controlador multifuncional, ar-condicionado Climatronic de 3 zonas Air Care, câmera de ré, persianas traseiras, carregador sem fio e kit de primeiros socorros. A tela central de infotainment do sistema multimídia tem 12,9 polegadas, 32 centímetros na diagonal, oferece navegação e conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. A maioria dos clientes em potencial vai querer pagar o valor relativamente pequeno que a Volkswagen pede para fazer o upgrade para o acabamento Match, que adiciona um teto panorâmico de vidro basculante e deslizante, além de vidro traseiro laminado de segurança escurecido. Trilhos de teto prateados, porta-malas com abertura elétrica por sensor de pé e design Bologna mais marcante nas rodas de 18 polegadas.
O acabamento Elegance intermediário oferece rodas de 19 polegadas faróis de LED exclusivos, câmeras 360 graus bancos, ErgoActive, aquecidos com massagem, estufamento tipo camurça, Art Valeurs e detalhes em madeira de freixo no painel. Painéis das portas em couro sintético, iluminação ambiente com 30 cores soleiras em alumínio e recursos extras de assistência ao motorista por câmera, como o assistente de congestionamento, que praticamente dirige o carro para você. Em filas urbanas, quem escolhe o acabamento R-Line mais esportivo e mais opções de motores, a gasolina recebe rodas de liga leve aro 20 para-choques esportivos, direção progressiva, detalhes internos exclusivos, teto preto, pedais de aço inox e portas com acabamento Art Velour. A versão R-Line Edition se destaca pelo design York nas rodas de 20 polegadas e pelo pacote Black Style, com superfície preta brilhante no para-choque dianteiro. Entre os opcionais, há sistema de som Harman Kardon de 700 watts e pacote de inverno, com aquecimento nos bancos da segunda fileira. Optaríamos pelo pacote família, com travas elétricas de segurança infantil nas portas traseiras. 230 volts no porta-malas e rede para bagagem. Estofamento de couro com bancos dianteiros ventilados é opcional. Se possível, sugerimos incluir o controle adaptativo de chassi controle dinâmico do chassi com 15 configurações. Sistema disponível apenas nas versões Hybrid. Aqui estão os faróis IQ Light alta definição, Matrix da Volkswagen com iluminação interativa e o pacote Infotainment Plus, que traz tela central de 15 polegadas e head-up display, disponível separadamente. O carro de teste também possui o pacote opcional de assistência ao motorista, que inclui o sistema Travel Assist da Volkswagen, um conjunto de condução semi-autônoma que combina o controle de cruzeiro adaptativo e o assistente de faixa para proporcionar uma experiência de direção mais relaxada e confortável, especialmente em viagens longas. Em toda a linha, você pode adicionar engate para reboque e barras de teto para instalar bagageiro ou suportes de esquis ou bicicletas. Lembre-se, exceto pela cor padrão cinza urano, você pagará mais ao seu concessionário Volkswagen por outras tonalidades, inclusive branco sólido. Aqui temos o cinza golfinho metálico. E você realmente deveria marcar sua opção do Step compacto também. Sobre segurança, são 9 airbags, cortina, laterais dianteiros e traseiros, além de um central dianteiro para evitar que ocupantes colidam entre si em caso de impacto. O veículo possui indicador de perda de pressão dos pneus, ancoragens ISOFIX na segunda fileira e todos os modelos incluem vários sistemas de assistência à segurança por câmeras, como frenagem automática de emergência Front Assist, com monitoramento de pedestres, ciclistas e veículos em sentido contrário, suporte para desvio, assistente de mudança e permanência em faixa, exibição dinâmica de sinais de trânsito e alerta de saída, que alerta os ocupantes que podem estar prestes a abrir as portas na direção de veículos que se aproximam. Há também alerta de tráfego traseiro e um monitor de atenção do motorista. E se você evitar os 2 níveis de acabamento básicos, também terá um recurso de assistência de emergência que fará o carro parar de forma controlada caso você passe mal ao volante. Tudo isso é muito tranquilizador. Os números de economia não são muito diferentes dos de um Tiguan, o que significa que se você optar pela versão básica a gasolina ETSI Mild Hybrid de 1 litro no acabamento Life, você terá até X kgl no ciclo combinado e até 139 gramas por quilômetro de dióxido de carbono. Isso é ajudado pelo gerenciamento ativo dos cilindros, que faz com que 2 dos 4 cilindros do motor se desliguem sempre que possível para economizar combustível. O motor diesel turbocharged direct injection básico de 2 litros não tem esse recurso, mas ainda assim é eficiente, alcançando até 21,6 km por litro e 145 gramas. O modelo topo de linha TSI 2.0 4Motion, a gasolina 204 CV e 4x4 faz até 15,2 km por litro e emite 180 gramas de dióxido de carbono. O 265 CV com tração 4Motion faz 14 kml e emite 195 G-km.
Como mencionamos na seção de direção, os modelos e-hybrid, veículo elétrico híbrido plug-in, oferecem bom alcance elétrico antes de precisar usar o motor a combustão. Combustível fóssil. 75 milhas para o modelo de 204 cavalos e 71 milhas para 272 cavalos. A Volkswagen acredita que isso permitiria que muitas famílias usassem este carro como um elétrico, considerando pesquisas de mercado alemãs que sugerem que 95% das viagens têm menos de 31 km e 99% são mais curtas que 62 km. O e-hybrid de 204 CV emite até 9 km de monóxido de carbono, 2 e alcança média de 696 km por litro no ciclo combinado. Na versão e-hybrid de 272 CV, são 10 km de dióxido de carbono e 625,9 km por litro. Considere cerca de 900 km entre reabastecimentos, distância que seria maior se o veículo elétrico híbrido plug-in não tivesse o tanque reduzido em 10 litros em relação ao já pequeno tanque de 55 litros do Teheran padrão. Um Teheran e-hybrid pode ser carregado com até 11 kW em corrente alternada e 40 kW em corrente contínua, sendo que este último permite que o carro seja carregado de 10 a 80% em apenas 26 minutos. O que mais você precisa saber? Na linha Teheran, a primeira revisão é aos 15 mil km ou 12 meses depois aos 30 mil km ou 24 meses e aos 45 mil km ou 36 meses. Após os primeiros 3 anos, o Teheran provavelmente exigirá uma revisão menor a cada 12 meses ou 10 mil milhas, ou uma revisão maior a cada 2 anos ou 20 mil milhas. E quanto às garantias, bem, o pacote padrão comum é de 3 anos e 60 mil milhas. Obviamente você pode comprar pacotes de garantia mais longos, mas não deveria ser necessário. A marca parceira Cupra oferece uma garantia de 5 anos e 90 mil milhas com seus carros. A Volkswagen deveria oferecer isso também. O valor residual deve ser bastante forte. O antigo Tiguan All-Space manteve 51,7% do seu valor após 3 anos e 36 mil milhas, e esperamos que este Tayron supere um pouco esse número. O seguro do ATSI começa no grupo 25 e o Turbocharged Direct Injection a diesel no grupo 26. O e-hybrid de 204 CV está no grupo 30, o hybrid de 272 CV no grupo 33 e o topo de linha 2.0 TSI 4Motion no grupo 35. Não espere ver o Teheran com frequência em nossas estradas, mas há motivos para a Volkswagen acreditar que ele terá um desempenho melhor do que seu antecessor Tiguan All-Space, que foi rapidamente esquecido. Para começar, ao contrário daquele carro, você não precisa ter uma terceira fileira de assentos para que este modelo faça sentido, embora os clientes provavelmente vão querer essa opção na maioria dos casos. Se você já desejou ter o requinte premium de, digamos, um BMW X3, um Audi Q5 ou um Mercedes GLC, mas com a conveniência adicional de 7 lugares, o Teheran pode ser o carro ideal para você. Há decepções. Não entendemos como uma marca como a Volkswagen não produz um SUV híbrido plug-in de 7 lugares com tração nas 4 rodas e a ausência de um sistema híbrido autocarregável do grupo Wolfsburg ainda nos surpreende. Isso combinaria com um carro assim, mas as motorizações disponíveis são suaves e eficientes. Adoramos o conforto e o refinamento do Teheran, referência na categoria. Também é fácil de conviver e prático de possuir. Outras alternativas do segmento fazem afirmações semelhantes, é claro, mas depois de experimentá-las, após um test drive no Teheran, você pode acabar sentindo que estaria disposto a pagar um pouco mais para ter um Volkswagen. E nós entenderíamos se você fizesse isso.